Sabe aquele tipo de silêncio que parece gritar dentro da alma? Aquele intervalo entre a oração feita com lágrimas e a resposta que ainda não veio? É nesse espaço que muita gente desiste. Mas é justamente aí, nesse intervalo invisível, que o milagre começa a ganhar forma. Talvez você esteja achando que está parado, mas há coisas se movendo que os seus olhos ainda não conseguem ver. E eu te convido, olhe para dentro, não para fora, porque enquanto você espera, o céu trabalha em silêncio. Sim. Respira fundo comigo agora e sinta o que eu vou te dizer. A sua espera não é perda de tempo, é investimento em vitória. Você não está atrasado, você está em construção. Quantas vezes você já pensou em desistir só porque o tempo não obedeceu ao seu desejo? Quantas orações você já fez com o coração tremendo pedindo: Deus, por favor, responde logo? E quando tudo continuou igual, você se sentiu esquecido. Mas não foi. Deus não te esqueceu. Ele te está formando. Às vezes, o que você chama de demora, o céu chama de preparação estratégica. Porque tem bênçãos que são tão grandes que, se forem entregues antes da hora, podem te esmagar ao invés de te levantar. Pensa nisso. A lagarta não está morta dentro do casulo. Ela está se transformando. O casulo parece prisão, mas é proteção. Você entende? Esse tempo que você está chamando de castigo, talvez seja exatamente o que está te livrando do colapso. Esse não agora de Deus pode estar te guardando de um nunca definitivo. O que parece pausa é só a pausa da sua visão. Nos bastidores, o céu inteiro está em movimento. E enquanto isso, você aprende, você amadurece, você se reconstrói. Você se aproxima de Deus de um jeito que não teria feito se tudo tivesse acontecido como você queria. E isso é um milagre. Não o que você pediu, mas o que te prepara para aquilo que está por vir. Coloca-se nessa cena. Você está num corredor longo, vazio, com portas fechadas dos dois lados. Você anda e cada maçaneta que tenta girar está trancada. Você ora, jejua, insiste e nada se abre. Mas o que você não sabe é que no final desse corredor tem uma porta com seu nome. Ela ainda está sendo construída por anjos. E o Pai está escolhendo pessoalmente o que estará atrás dela. Por isso, ainda não abriu. Você não foi ignorado. Foi separado. Há uma diferença gigantesca entre abandono e preparação. E você está sendo preparado para algo que ainda nem tem nome. Você se sente sozinho, mas está sendo observado pelo céu inteiro. Cada lágrima sua é contada, cada pensamento escutado, cada suspiro cansado, traduzido em oração por aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você entende o poder disso? Enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo, o céu está moldando a sua história para que ela seja testemunho vivo. Mas testemunho só existe depois da prova. A vitória que está vindo não será comum, porque o processo também não está sendo. Gatilho da transformação. O que você está enfrentando agora é o que vai te dar autoridade para levantar outras pessoas no futuro. Essa espera está te curando de coisas que você nem sabia que carregava. Lembra de quando você orava por força? Deus não te deu força. Ele te deu lutas para você descobrir que já era forte. É assim que ele trabalha, não entregando atalhos, mas te transformando em alguém capaz de sustentar o milagre quando ele chegar. A espera está forjando musculatura espiritual, porque milagres não são troféus, são ferramentas de missão, e só quem foi quebrado entende o cuidado de quem está caindo. Então, não amaldiçoe o tempo, abrace o processo. Tem vitória vindo sim, mas não virá com fogos de artifício, virá com sentido, com peso de propósito. E você vai olhar para trás e entender que se tivesse recebido antes, teria desperdiçado. Quantas vezes você pensou: Deus, por que comigo?
E a resposta dele, silenciosa, era: porque só você aguenta ser lapidado para o que eu estou preparando. Você é resposta na vida de alguém e antes de ser resposta, você precisa viver perguntas que ninguém ousa fazer. E olha, tem gente olhando para você agora, sem saber da sua luta e pensando: se ele ou ela consegue continuar, talvez eu também consiga. Você percebe? A sua espera está alimentando fé em outras vidas. Você está multiplicando esperança, mesmo em silêncio, e isso é sagrado. Enquanto você acha que está sozinho, Deus está fazendo da sua vida um mapa de fé para quem anda perdido. Não se trata apenas do que você vai receber, mas do que você vai se tornar quando receber. Sua oração não está parada. Ela está sendo lapidada como um diamante bruto e o céu não responde com pressa, responde com perfeição. Há um tempo certo. E o ainda não de Deus nunca é castigo, é promessa em processo. O vaso está no torno e o oleiro não erra. Você pode não estar vendo a pintura completa, mas está dentro do quadro. E quando o milagre chegar, ele vai te encontrar mais preparado do que você imaginava. E você vai olhar para o alto, com os olhos cheios d'água, e vai dizer: agora eu entendi o silêncio. Era amor disfarçado de tempo. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo silencioso entre orar e esperar? De acreditar num milagre, mas viver dias que parecem contradizer toda a fé que você tem segurado com tanta força? Você não está sozinho. E não está esquecida, nem esquecido. Tem momentos em que a fé parece silenciosa demais. Como se o céu estivesse em modo de espera. Como se Deus tivesse apertado um botão de pausa e o tempo todo você estivesse ali, de joelhos, mas sem respostas. E é justamente aí que algo sagrado acontece. Algo que os olhos não veem, mas que o céu inteiro está testemunhando. Porque no momento em que você sente que está esperando por Deus, talvez seja Deus quem está preparando o exato instante de vir ao seu encontro com a resposta. Não como você imaginava, não no tempo que você desenhou, mas no modo dele. E o modo dele é sempre perfeito. Você não errou por acreditar. Você não exagerou ao orar por algo que parecia impossível. Você não é fraca por sentir que está cansando. Há uma beleza escondida nos bastidores da fé, e é nessa espera, nessa caminhada cheia de silêncios, que Deus está edificando a estrutura do seu testemunho. O milagre não começa no momento em que se realiza. Ele começa no dia em que você acredita. Sinta isso com o coração agora. Tudo que parece demorado aos seus olhos já está sendo arquitetado com cuidado por aquele que entende o tempo de forma eterna. Porque para Deus não é só sobre fazer algo acontecer. É sobre construir em você uma fé que resista até o fim. E mais do que isso, uma fé que inspire outros. Talvez, neste exato momento, você esteja sendo a inspiração de alguém, mesmo sem saber. Porque quando você escolhe não desistir, quando você ora mesmo cansado, quando você continua acreditando mesmo sem ver, isso tem um peso espiritual. Isso é testemunho. Isso é resistência em nome da fé. Pare agora e pense: quantas vezes você quase largou tudo, mas algo dentro de você te segurou? Isso não é coincidência. Isso é propósito. Você está sendo treinado, fortalecida, preparado, afinada, como quem está prestes a tocar a nota mais poderosa de uma melodia divina. Deus não está em silêncio porque esqueceu de você. Ele está organizando os detalhes que você nem sabia que precisava. Porque se Ele entregasse antes da hora, você talvez não estivesse pronta para receber. E Ele te ama demais para entregar algo incompleto. Respira. Sim, agora. Fecha os olhos por um segundo e sente a presença dEle. Ela não depende da sua força, do seu mérito ou de quanto você fez certo ou errado.
Ela depende da graça, e a graça é a ponte que une a sua espera à sua vitória. Há uma profundidade no silêncio de Deus que às vezes dói, mas cura, que às vezes pesa, mas ensina, que às vezes quebra, mas reconstrói com mais amor, mais verdade, mais fé. A vitória não está vindo só como resposta, ela está vindo como transformação, porque o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que está acontecendo dentro de você. Se você parar para olhar com olhos espirituais, vai perceber que já está diferente. Já não pensa como antes, já não reage como antes, já não duvida como antes. E isso, meu querido, minha querida, já é um milagre em movimento. A espera está gerando maturidade, a dor está lapidando sua identidade. A oração está ativando portas que você ainda nem enxergou. Imagine agora uma raiz. Antes de qualquer árvore crescer, antes que qualquer flor brote à vista, a raiz está sendo cravada no solo, no fundo, em silêncio. Porque uma árvore que cresce sem raiz não se sustenta. Assim também é a sua fé. Deus está aprofundando suas raízes para que, quando o milagre brotar, ele dure, floresça, frutifique e inspire outras vidas. Tem promessas que precisam de solo firme para não morrerem no primeiro vento. E Deus, em sua sabedoria, está trabalhando em você antes de trabalhar ao seu redor. Pode parecer que nada está acontecendo, mas espiritualmente o céu está em movimento, anjos se movem, intercessões estão sendo feitas em seu favor. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas antes de cumprir, Ele prepara. E você está nessa fase sagrada da preparação. Lembra daquela oração que você fez há meses, talvez anos atrás? Ela não foi esquecida, foi registrada, arquivada com honra. E Deus, no tempo certo, vai trazer à tona aquilo que você achou que já tinha morrido. Talvez a sua espera esteja te protegendo de um erro. Talvez o tempo que você chama de demora seja, na verdade, o tempo da purificação do seu coração. Talvez o milagre já começou e você ainda não viu porque está nos bastidores. Mas vai chegar um dia, e talvez esse dia esteja mais perto do que você imagina, em que tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e vai dizer: foi por isso que demorou, foi por isso que doeu, foi por isso que Deus não me entregou na hora que eu pedi. Ele estava me salvando de mim mesma, de caminhos errados, de escolhas precipitadas, de dores que eu não precisava carregar. Deus está cuidando da sua história, como um autor cuida do final do livro. Ele não improvisa, ele escreve com intencionalidade. Cada vírgula tem sentido, cada pausa tem valor. E você não está esquecida nesse capítulo. Você está sendo conduzido ao clímax do enredo. Talvez hoje você precise de menos pressa e mais fé, menos desespero e mais esperança, menos dúvidas e mais confiança no caráter de Deus, porque Ele é fiel. Não é só algo que Ele faz, é algo que Ele é. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nenhum segundo antes, nenhum segundo depois. Não se engane com os dias silenciosos. O céu ainda está trabalhando. Feche os olhos e sinta. Essa espera está gerando raízes, firmeza, profundidade. Você está sendo preparado para carregar algo grande. Não um milagre momentâneo, mas uma promessa duradoura. E quando isso acontecer, você vai entender. A espera nunca foi um atraso, foi uma proteção. O silêncio nunca foi abandono, foi construção. E a dor nunca foi o fim, foi o início de uma fé que não se dobra com o vento. Agora me diga com sinceridade, se tudo isso que você viveu te levou a conhecer Deus mais de perto, valeu a pena? Porque, às vezes, Ele usa o tempo para nos levar aonde os atalhos nunca poderiam nos levar. Você está mais forte do que pensa, mais maduro do que imagina.
mais perto do que parece. E quando o milagre acontecer, porque ele vai acontecer, você não vai apenas celebrar, você vai compreender, você vai agradecer até mesmo pela dor, vai olhar para os dias difíceis e vai dizer: eu sobrevivi, Deus me sustentou. E hoje, eu sou prova viva de que esperar nele nunca é em vão. Continue. Não pare no meio da jornada. Não desista porque está demorando. Não se perca nos pensamentos escuros que vêm tentar te fazer desacreditar. Há luz no fim dessa estrada. Há vitória depois da espera. Há milagre no processo. E o céu inteiro está torcendo por você. Às vezes, o que mais precisamos não é uma resposta imediata de Deus, mas a coragem de continuar mesmo sem ela. Porque há um tipo de fé que nasce quando tudo ao nosso redor grita desista, mas o nosso coração, mesmo trêmulo, sussurra: ainda estou aqui. Você já reparou como algumas das maiores transformações da vida acontecem em silêncio? O coração do bebê bate pela primeira vez no ventre antes mesmo da mãe sentir o primeiro chute. A semente germina no escuro da terra antes que qualquer flor se revele à luz. Assim também é com as promessas de Deus. Elas muitas vezes começam invisíveis, secretas, silenciosas, mas estão vivas. E há um detalhe que não pode ser ignorado. O tempo de espera que você está vivendo agora pode estar sendo usado por Deus para te poupar de coisas que você ainda não percebe. Você está tão concentrado no que falta que talvez ainda não viu quantas tragédias ele impediu, quantas portas erradas ele fechou, quantas quedas ele evitou sem você nem notar. Enquanto você orava pedindo uma resposta, ele estava salvando sua história de armadilhas que o seu coração não teria suportado. Deus está operando em um nível que os olhos naturais não conseguem captar. Ele trabalha no invisível, no profundo, no íntimo da alma. Porque ele não está só moldando sua bênção, está moldando quem você vai ser quando recebê-la. Ele não quer só te entregar algo. Ele quer te transformar para que você se torne alguém capaz de sustentar aquilo que ele vai te dar. Já pensou se ele te entregasse o que você tanto deseja agora, mas o seu coração ainda estivesse imaturo? Já pensou se a bênção viesse antes da cura interior, antes da libertação de traumas, antes da renovação da sua mente? Talvez o amor de Deus esteja te segurando não porque ele quer te negar algo, mas porque ele quer garantir que, quando chegar, não te destrua. Não é castigo, é cuidado, é zelo, é proteção. E talvez você tenha perdido a conta de quantas noites chorou em silêncio, de quantas vezes se sentiu esquecido. Mas o céu nunca te ignorou. A sua dor tem ecoado nas regiões celestiais mais do que você imagina. E há algo que está sendo escrito com o seu nome. Não é um atraso. É uma preparação sagrada. Enquanto você tenta entender os porquês, Deus está organizando os paraquês. Porque o que Ele está gerando em você vai além da sua compreensão atual. E isso é graça. É favor que você ainda nem sabe que precisa, mas Ele já está providenciando. O seu deserto não é fim, é passagem. E no meio do calor escaldante, da sede que aperta a garganta, da solidão que grita, há uma nuvem de glória se aproximando. Ela ainda não apareceu no horizonte, mas já está se formando. Você pode não ver, mas os céus já decretaram. Você vai atravessar. Vai sair dessa mais forte, mais maduro, mais cheio de fé, mais cheio de Deus. E quando você chegar do outro lado, vai perceber que o que mais importa não é o que você perdeu no caminho, mas o que Deus gerou em você durante a travessia. Ele está refinando a sua alma como ouro. E o ouro, antes de brilhar, precisa passar pelo fogo. E não é qualquer fogo. É aquele que queima tudo o que é impuro, tudo o que não serve, tudo o que não condiz com a nova estação que está por vir. Sim, está doendo, mas não é dor de fim, é dor de nascimento.
você está gerando um novo ciclo, uma nova fase, um novo você, com mais sabedoria, mais sensibilidade, mais discernimento. Talvez Deus tenha silenciado algumas vozes à sua volta, porque Ele quer que você aprenda a ouvir a dele com mais clareza. Talvez Ele tenha permitido certas portas se fecharem para que você aprenda a não depender mais delas. Talvez Ele tenha removido pessoas, lugares, hábitos, não porque queria te punir, mas porque queria te libertar. Deus não destrói o que é bom. Ele remove o que está impedindo o melhor de florescer. E você pode até se sentir pequeno, mas está sendo visto, Pode se sentir frágil, mas está sendo segurado, Pode se sentir esquecido, mas está sendo lembrado, no céu todos os dias. Você já parou para pensar que talvez a sua dor seja a forma como Deus está te conduzindo à versão mais forte, mais profunda e mais cheia de fé de si mesmo? Ele não permite feridas sem propósito, não há lágrima desperdiçada, nenhuma oração sincera é ignorada e nenhuma noite escura é eterna. A aurora está vindo. E quando ela vier, não vai ser apenas luz que invade a sua casa, será esperança, que invade a sua alma. Será renovo nos seus ossos cansados. Será paz nos lugares onde o caos fez morada. E quando você respirar fundo nesse novo tempo, vai perceber que aquilo que parecia ter te matado, na verdade, te ressuscitou. Você não está apenas sobrevivendo, está florescendo, mesmo que ainda não perceba. Está sendo plantado em um solo novo. E solo fértil muitas vezes parece terra seca no início, até que as raízes começam a se aprofundar, até que a chuva certa venha. E ela vai vir. Por isso, mantenha o coração em Deus, ainda que tudo em volta diga para desistir, porque Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio. O mesmo Deus que começou, vai completar. O mesmo Deus que te chamou, vai sustentar. O mesmo Deus que te prometeu vai cumprir. E quando você olhar para trás, não vai encontrar marcas de fracasso, vai encontrar cicatrizes de superação. Vai lembrar de cada luta e perceber que mesmo quando parecia só, você nunca esteve, de verdade. Porque havia um par de mãos invisíveis te carregando. Havia graça sendo derramada sem que você percebesse. Sabe por quê? Porque você é importante demais para Deus para ser deixado de lado. Não importa o quanto você se sinta pequeno, aos olhos dele, você é obra-prima. E ele não abandona aquilo que começou com amor. Ele não desiste de quem tem destino. E você tem. Tem algo de Deus sendo forjado em você enquanto espera. Algo que não vai caber em palavras quando se realizar. Algo que vai calar os que duvidaram, confortar os que choraram com você e fortalecer os que vierem depois. Você será resposta de oração na vida de alguém. Sua história vai ser farol para quem hoje ainda está no escuro. Por isso, não pare. Você está sendo lapidado para brilhar. E não é qualquer brilho. É brilho de quem foi forjado no secreto. De quem passou pelo vale, mas saiu com unção. De quem foi esmagado, mas gerou azeite. De quem caiu, mas foi levantado pelas mãos do Pai. Deus está cuidando da sua história. Mesmo quando parece silêncio, mesmo quando tudo diz o contrário, a sua espera não será em vão. A sua fé não será frustrada. Sua dor não será desperdiçada. Há promessas sendo ativadas, há caminhos sendo alinhados, há milagres sendo preparados. E quando tudo se manifestar, você vai entender. Deus sempre esteve ali. E tudo, absolutamente tudo, estava cooperando para o seu bem. Você já percebeu como, às vezes, é justamente quando tudo está desmoronando que Deus começa a construir algo novo? À primeira vista parece caos, parece perda, parece o fim, mas no plano dele é reinício, é reconstrução, é preparação. Deus tem uma forma única de nos ensinar.
Ele nos esvazia para nos preencher com algo melhor. Remove aquilo que parece essencial, apenas para revelar que nossa verdadeira essência não estava ali. E nesse processo, a gente amadurece. A gente aprende a confiar não nas circunstâncias, mas na fidelidade dele. Há lições que só são compreendidas na escassez, na solidão, na dor. Porque são nesses lugares que os ruídos cessam e a voz de Deus se torna audível. É no silêncio que ele revela mistérios. É no deserto que ele nos ensina dependência. E a verdade é que o céu trabalha de forma diferente da terra. Enquanto o mundo valoriza velocidade, Deus valoriza profundidade. Enquanto todos querem chegar rápido, Ele quer que você chegue pronto. Ele não tem pressa, porque quem trabalha com eternidade não se apressa. Há uma sabedoria divina operando por trás de cada aparente atraso. E é essa sabedoria que está te guardando, mesmo quando você pensa que está sendo deixado de lado. Deus não se esqueceu de você. Ele está escrevendo sua história com detalhes que você ainda não consegue enxergar. Ele está preparando pessoas, lugares e tempos para se encaixarem perfeitamente no seu destino. E no tempo certo, tudo vai fazer sentido. Você não precisa entender agora. Você só precisa continuar caminhando, mesmo com os olhos embaçados pelas lágrimas. Porque há algo além desse vale. Há propósito escondido nessa angústia. Há uma promessa sendo esculpida dentro da sua dor. E quando você olha para si mesmo, talvez se sinta fraco. Mas Deus vê força onde você vê fraqueza. Ele vê fé onde você só enxerga medo. Ele vê potencial onde você só enxerga fracasso. Porque Ele não te vê com os olhos humanos. Ele te vê com os olhos da eternidade. E, nesse exato momento, há algo sendo ativado no invisível. Você pode não sentir, pode até duvidar, mas Deus está movendo os céus em seu favor. Ele está organizando encontros divinos. Ele está mudando cenários. Ele está abrindo caminhos onde antes só havia muro. Não é só sobre você, é sobre o impacto que a sua jornada vai ter na vida de outros. É sobre o testemunho que ainda vai sair dos seus lábios. É sobre a fé que vai se acender em quem ouvir a sua história. E quando você menos esperar, aquilo que parecia distante vai se aproximar. Aquilo que parecia impossível vai se materializar. Aquilo que parecia enterrado vai florescer. Porque Deus é especialista em ressuscitar promessas. Ele não depende das circunstâncias. Não precisa da aprovação de ninguém. Ele apenas diz, haja, e tudo obedece. E se ele disse que há um propósito para a sua dor, você pode confiar. Esse propósito existe. A dor não é o ponto final. É apenas a vírgula entre o velho e o novo. Entre o que foi e o que está vindo. E o que está vindo é maior do que você consegue imaginar. Talvez hoje você esteja no escuro, tateando com a alma cansada, tentando encontrar alguma direção. Mas mesmo na ausência de luz, Deus está com você. A presença dele não depende do ambiente. Ele é luz no meio da escuridão. É voz no meio do caos. É mão no meio da queda. E é essa mão que está te levantando agora. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa entender cada passo. Só precisa continuar andando, mesmo devagar, mesmo trêmulo, porque há força no movimento. E Deus honra os que não param, mesmo feridos. Ele conhece cada lágrima, cada pensamento escondido, cada oração sussurrada no travesseiro. E Ele se importa com cada detalhe, porque para Deus, você nunca foi apenas mais um. Você sempre foi escolha, sempre foi amado-a. Sempre foi chamado-a pelo nome. E nesse momento, enquanto você lê isso, o céu está mais perto do que parece. Há anjos cercando a sua casa. Há paz sendo liberada sobre a sua mente. Há cura descendo sobre as áreas que você já havia desistido de restaurar.
Deus está fazendo de novo, está restaurando sonhos antigos, está reacendendo esperanças esquecidas, está reconstruindo áreas que você pensou que nunca mais se levantariam e tudo isso não depende da sua força, depende da fidelidade dele, porque não foi você quem começou essa jornada, foi ele quem te escolheu, antes mesmo que você entendesse o que era ser escolhido. Você não está sozinho. Nunca esteve. Aquilo que te parecia abandono era, na verdade, livramento. Aquilo que te parecia silêncio era Deus trabalhando nos bastidores. Aquilo que te parecia injustiça era a mão dele te protegendo do que você ainda não estava pronto para enfrentar. Confie. Ainda que tudo grite o contrário, ainda que o tempo pareça passar devagar, ainda que o seu coração esteja cansado de esperar, confie, porque há uma linha invisível ligando todos os pontos da sua história. E Deus está no controle dessa trama. Ele está usando até mesmo os pedaços quebrados para formar algo belo. Está transformando ruínas em fortalezas. Está fazendo do seu deserto um campo fértil. E quando chegar o momento, tudo que parecia dor vai se transformar em testemunho. Você vai contar com brilho nos olhos como sobreviveu, como foi sustentado, como a graça te envolveu, como a presença dele foi suficiente, e outros vão se fortalecer através da sua voz. Vão enxergar esperança na sua trajetória. Vão crer em Deus por causa do que ele fez em você. É por isso que você ainda está aqui, porque há algo maior do que você sendo escrito. Há um céu que se move quando você ora. Há um Deus que luta por você, mesmo em silêncio. E há um propósito que vai fazer tudo valer a pena. O tempo de Deus não é um relógio, é um compasso. Ele marca não as horas, mas os ritmos do coração. E é por isso que às vezes ele atrasa o que você tanto espera. Não porque esqueceu, mas porque está afinando sua alma para tocar a melodia certa no momento exato. Você já pensou que talvez o que você chama de espera seja na verdade um tempo de preparação? Um intervalo sagrado entre o que você pede e o que Deus sabe que você realmente precisa. Porque existe um tipo de bênção que só chega quando a maturidade encontra a obediência. E Deus, como Pai amoroso, não antecipa aquilo que pode te ferir. Ele não abre portas que você ainda não tem estrutura para atravessar. Ele prefere segurar com você o peso da espera, a te ver esmagado pelo fardo da bênção fora do tempo. E nesse cuidado há amor, há zelo, há presença. Ainda que você não veja, Deus está montando cenários, está moldando o seu caráter, enquanto te prepara para ocupar lugares que hoje parecem distantes. Está eliminando da sua rota o que você nem sabe que poderia te destruir. Está cuidando dos detalhes que só Ele conhece. Você está sendo escondido, não esquecido. Está sendo trabalhado, não ignorado. Deus está cavando profundidade em você para sustentar aquilo que Ele vai derramar. Porque a altura da sua missão depende da solidez da sua fundação. E fundações não se constroem na pressa. Exigem paciência, silêncio e entrega. Você pode até não perceber, mas há uma força sendo gerada aí dentro. Cada vez que você continua mesmo sem entender, cada vez que você escolhe acreditar mesmo sem sentir, cada vez que você ora mesmo sem respostas, algo dentro de você está sendo edificado. E é esse edifício interior que Deus vai usar para suportar o peso do que virá. Não despreze os dias pequenos. Eles são a argamassa da sua grande história. São os bastidores da promessa. São os capítulos que, mesmo silenciosos, carregam o sopro do eterno. Deus não tem medo da sua dor. Ele entra nela. Ele caminha contigo no vale.
Ele não te observa de longe, ele se faz próximo. Ele se senta ao seu lado quando ninguém mais entende. Ele interpreta as lágrimas que nem você sabe explicar. Ele traduz seus silêncios e ele responde não apenas com palavras, mas com cuidado. Há um tipo de consolo que só o céu pode oferecer. Um refrigério que nenhuma explicação humana consegue dar. É esse consolo que está vindo sobre você agora, como um óleo suave sobre uma ferida que já sangrou demais. E esse bálsamo não anula sua história. Ele cura sem apagar. Ele restaura sem negar o que doeu. Porque Deus não faz de conta que nada aconteceu. Ele pega cada pedaço e transforma. E o que antes era marca de dor, ele transforma em sinal de graça. Você vai olhar para trás e entender que o lugar onde você quase desistiu foi exatamente onde Deus mais te fortaleceu. Que o chão onde você caiu foi o mesmo onde Ele te levantou para nunca mais voltar a cair do mesmo jeito. Que o tempo que parecia perdido foi, na verdade, investimento eterno. Há coisas que só florescem depois do inverno. Há frutos que só surgem depois do tempo da poda. E talvez o que você viveu até aqui tenha sido exatamente isso. Uma preparação para frutificar de forma mais bela, mais forte, mais verdadeira. Mas não se engane, frutificar dói. Dói crescer, dói abandonar velhas versões de si mesmo. Dói soltar o que era confortável. Dói confiar em meio à incerteza. Dói dar passos sem garantias. E ainda assim, é nesse chão que você se torna fértil. É nesse desconforto que nasce a coragem. É nessa insegurança que você aprende a caminhar por fé e não por vista. Você não é mais o há mesmo adiantes. E isso já é milagre. Você pode não ter percebido, mas algo mudou. Sua sensibilidade para a presença de Deus aumentou. Sua fé foi refinada. Sua visão ficou mais aguçada. Sua alma mais dependente da graça. E tudo isso é parte do processo. Não, você não está atrasado. Não está fora do plano. Não está sendo punido aí. Você está sendo ajustado. Está sendo lapidado. Está sendo posicionado. Deus não te quer apenas abençoado. Ele te quer pronto. Pronto para lidar com a vitória sem se perder. Pronto para viver a promessa sem esquecer quem te prometeu. Pronto para carregar autoridade sem orgulho. Pronto para servir, mesmo sendo exaltado. Porque o propósito de Deus não é te impressionar com milagres, é te transformar por meio deles, é fazer de você um reflexo dele, não apenas um receptor das bênçãos dele. Por isso, abrace o processo. Com lágrimas, com dúvidas, com tropeços, mas com fé. Cada etapa tem um porquê. Cada dor tem um propósito. E cada cicatriz será usada por Deus como testemunho. A sua história ainda está sendo escrita. E o capítulo mais bonito ainda não foi lido. Você é protagonista de algo eterno. E Deus, o autor que não falha, está conduzindo essa narrativa com perfeição.